que os filhos também não andavam na presença do Senhor. E aquilo doeu no coração de Samuel. E Samuel foi à presença de Deus, buscar a Deus em oração. E diz a palavra de Deus que ele buscou a Deus constantemente, pedindo a Deus: o que é que eu faço, Senhor? Eles não querem mais que juízes tomem conta e determine leis para eles. Eles querem um rei. Aí Deus falou para Samuel e disse assim: ouve a voz do povo. Eles não estão te rejeitando. Eles estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles. Vai, faz o que o povo quer. E Samuel orou a Deus. E segundo as circunstâncias das situações, Saul estava à procura das jumentas do seu pai. E não achava. E Saul era muito bonito, muito formoso. E naquela época, jumenta era que nem um carro zero hoje. Ninguém queria perder. Aleluia. E Saul foi de encontro para buscar as jumentas do seu pai. E não conseguia achar. E um dos moços ali disse assim: olha, tem um vidente ali, que ele pode nos ajudar a desvendar onde é que está essa jumenta. Mas eu não... E Saul disse assim: eu não tenho nada para entregar para ele. Ele disse: não, mas eu tenho aqui alguma coisa, e nós vamos entregar e vamos de encontro a ele. É as circunstâncias que faz a situação. É as circunstâncias que faz a situação. E diz que foram de encontro a Samuel. Logo quando Samuel olhou para Saul, Deus já tinha falado para ele assim: olha, esse aí é o rei de Israel. Esse aí é o rei de Israel. E levou-o para o banquete, né? E o povo estava esperando quem seria o rei de Israel. E Saul foi escolhido rei de Israel. E Saul era humilde. Saul se escondeu. Cadê o rei de Israel? Já tinha se escondido. Olha, já tem o rei de Israel. Já encontramos o rei de Israel. Deus já levantou o rei. Mas cadê ele? Ele estava escondido. A humildade dele, no princípio, já fazia parte da unção de rei. Aleluia. Homem ungido, homem humilde. A humildade nos leva a cargos elevados. A humildade nos leva a cargos elevados. Quanto mais você é humilde e busca Deus, quanto mais você é uma pessoa que ouve as outras pessoas, que não se ensoberbece, Deus vai te levar para lugares altos. Mas quando você estiver em lugares altos, te humilha. Glória a Deus. Anda em vigilância, porque Deus será contigo. E Saul foi escolhido rei de Israel. Saul foi escolhido rei de Israel e venceu várias batalhas com Deus. E era ungido por Deus, a ponto de chegar perante os profetas, a escola dos profetas ali, o rancho dos profetas, e ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Ser movido pelo Espírito. E se tornou em um outro homem, um homem diferente. E Samuel disse para ele: olha, esquece a jumenta, porque tem coisas maiores para vocês. Aí na reunião geral, Samuel disse assim: olha, agora eu quero dizer para vocês o que é que vai acontecer, que vocês agora escolheram o rei. Mas tem umas consequências para que vocês escolheram o rei. O rei vai comer o melhor da terra de vocês. O rei vai ter privilégios
que muitos de vocês, anciões de Israel, não vão ter. Vocês vão ter que cuidar desse rei. Essas são as circunstâncias. Não, nós queremos o rei. O povo de Israel queria o rei. E Deus ouviu. E o tempo se passou. E não foi muito tempo, não. Não foi muito tempo, não. O tempo foi passando. E um dia, Saul saiu com o exército e trouxe sacrifícios para o Senhor. E Samuel não chegou a tempo. Demorou para chegar naquele momento, porque Samuel era aquele que fazia os sacrifícios. Era a autoridade suprema. E Saul disse assim, não, mas Samuel está demorando demais. Se precipitou. Samuel está demorando demais. E isso aqui, o povo está começando a se espalhar. E o que eu faço? Vou fazer o sacrifício. Que não era dele. Não era para ele fazer, não era ofício dele. E ele fez o sacrifício, irmão. E Samuel chegou e reprovou aquilo ali. Disse assim, como é que você faz uma coisa dessa? Que não está te ordenado fazer. Que não é lícito fazer. Aí disse, não, mas eu vi o povo começou a se afastar. E vi que você não chegava a tempo e eu tive que fazer o sacrifício. Um ponto errado que Saul cometeu. E o tempo foi passando. Não vou falar de tudo. Deus disse, Samuel orando, disse assim, olha, Deus te levantou para você ir até os amalequitas, e vai lá aos amalequitas e destrói tudo, porque Deus se lembrou do que eles fez no passado. Vai lá e mata criança. A ordem era essa, irmão. A ordem era essa, mata criança, mata mulher, mata gado, mata tudo. Eu não sei porquê, mas Deus ordenou que fizesse isso, que Saul fizesse isso. E Saul lá, e o povo, a voz do povo nunca é a voz de Deus. Viu? Mas Saul deu ouvido ao povo, o povo de Israel. E eles pegaram os bois, as vacas mais bonitas e trouxeram para sacrificar ao Senhor. Acharam que com isso ia agradar a Deus. E de repente lá vem Deus e fala para Samuel, antecipadamente. Tenho escolhido outro rei. Este já não me serve mais, porque tem me desobedecido. Não tem cumprido a minha palavra. E aquilo pesou no coração de Samuel, e Samuel passou a noite todinha em oração. Ser sacerdote naquela época não era brincadeira não, viu? Viu? Hoje em dia todo mundo quer ser pastor, né? Obreiro. Maravilha. Obreiro, né? Profeta. Você é ungido como profeta. E o camarada não jejum um dia. O camarada não ora, não passa uma noite em oração. E quer ser profeta, quer ser sacerdote, quer ser obreiro. Deus não vai fazer com que isso aconteça. Você vai ficar no mesmo lugar, nas mesmas situações. E diz a palavra de Deus lá, que Samuel passou a noite todinha orando. E foi de encontro a Saul, quando Saul veio da guerra. E Saul já chegou animado. E chegou perante Samuel e disse assim, olha, fiz a vontade do Senhor. Tu fizeste a vontade do Senhor? Sim, fiz, cumpri a palavra de Deus. Aí Samuel disse assim, mas espera aí, que mugido de vaca é essa que eu estou vendo aqui? Né? De ovelhas, o que é isso? Não,
É porque o povo trouxe do melhor dos amalequitas para sacrificar ao Senhor. Aí Samuel disse assim: mas tem o Senhor mais prazer do que, não é obedecer do que sacrificar? Deus tirou o teu reino, e tu não serás mais rei em Israel. E Samuel ficou ali, aguardando, e Saul, ainda tinha mais outra coisa, ele poupou o rei Agag, que era o rei dos amalequitas. Aí Samuel, quando viu aquilo ali, se irou, tomou ira, pegou uma espada e foi lá e matou o rei Agag, que era rei dos amalequitas. E não foi para o sacrifício não, saiu. Mas Saul puxou a capa de Samuel e disse: não, me honra diante do povo, e vem para o sacrifício. Ele disse: não, Deus te rejeitou. Aí ele rasgou a capa de Samuel. Aí disse assim como tu rasgaste a minha capa, Deus rasgou o teu reino. Tu não vais mais reinar sobre Israel. E Deus tem provido de outra pessoa. Aí você pode perguntar assim: meu Deus, mas não foi Deus que escolheu Saul? Não foi Deus que escolheu Saul? Saul não era o escolhido de Deus? E por que agora Deus o rejeitou? Aí fica a lição para nós, para cada um de nós, que Deus escolhe, mas as atitudes é nós, é a nossa vida cotidiana, tem que ser embasada na Bíblia, na palavra de Deus. Glória a Deus. O que Deus faz, Ele faz, mas o que você precisa fazer, você tem que fazer, e Deus não vai fazer. Você tem que vigiar. Levando para o nosso tempo atual, você tem que vigiar. Você tem que orar. Principalmente obreiros. Tem que estar vigilante. Constantemente. Porque os dias são maus. O apóstolo Paulo disse assim que os dias são maus. São de trevas ultimamente. Os ventos nos são contrários. Sopram para fazer-nos voltar e não continuar. Então as circunstâncias, aquilo que é para nós fazer, Deus não vai fazer. E se você vê na palavra de Deus aqui, tá atrelado vários personagens bíblicos que levantavam de madrugada para orar, para consagrar a Deus. Abraão, quando foi sacrificar o seu filho, ele levantou de madrugada. Moisés, sempre de madrugada, ele se levantava. Josué, também foi um outro que levantava de madrugada. E se você for ver alguns personagens da Bíblia Sagrada, você vai ver que cedo, o mais cedo possível, eles estavam diante de Deus. E por fim Jesus. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 35, diz que Jesus, antes do sol nascer, ele se punha diante de Deus e orava. E tinha aquele costume de orar. Então, se você quer ter vitória, levanta de madrugada antes de ir para o trabalho. E vai orar. E vai buscar a Deus. Se você quer algo que aconteça na sua vida, faz isso. O que você deve fazer, Deus não vai fazer. Deus jamais vai fazer. E foi o que aconteceu com Saul. Saul tinha que honrar o cargo que ele estava exercendo. O cargo que ele estava exercendo, ele tinha que honrar. Com atitudes que fossem de acordo com a palavra de Deus. E aí, Deus fala para Samuel e diz assim: olha, unge um rei, um outro rei. Eu tenho provido de um outro rei. E essa passagem que os irmãos viram aqui, diz assim: vai a Belém, na casa de um homem chamado Jessé, e lá tenho provido de um dos seus filhos para ser o rei de Israel. E quando chegava um
o sacerdote, como Samuel, chegava em uma cidade, meu irmão. Eita glória. Quando chegava um sacerdote ou um profeta em determinada cidade, o camarada ficava preocupado. O camarada que estava governando ou que estava exercendo com alguma função, algum cargo, tremia nas bases. Poderia até morrer. O negócio era estreito. E lá vai Samuel. E Samuel questionou com Deus: Senhor, mas se eu for ungir ele, se eu for ungir esse que você quer, né, Saul vai ficar sabendo. E o que eu vou, como é que vai ficar a minha vida? Ele vai me matar. Ele vai dizer que eu sou um traidor. Aí disse: não, vai a Belém e diz ao povo, quando o povo te perguntar, que você veio fazer um sacrifício. Encobrir a verdade. Encobrir a verdade. Você vai fazer um sacrifício. Só fala isso. E foi o que aconteceu. Quando chegou em Belém, todo mundo parou. É de paz a tua vinda. Olha o medo que o povo estava. É de paz a tua vinda, Samuel. Sim, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Pronto. Não falou nada do que era, porque o segredo era entre ele e Deus. Glória a Deus. E de repente foi ali na casa de Jessé. E mandou passar todos os filhos. Eu quero que vocês passem todos os seus filhos aqui. Porque Deus tem uma obra para fazer aqui. Deus tem um trabalho gigante para fazer aqui. E foi passando. Passou um. Passou dois. Passou um bonitão. Aí Samuel disse assim: olha, deve ser esse. Esse camarada tem pose de rei. É um guerreiro. Nossa, vestindo uma armadura. Nossa, é uma coisa linda. É esse o rei. Aí Deus falou: não, senhor. Não é esse. Eu não vejo como vejo os homens. Aleluia. Eu vejo o interior. Eu vejo o oculto. Eu vejo a alma, as intenções da alma. Aleluia. Qual é a intenção da alma? Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. A alma, a faculdade da alma, e o que vem da alma é emoções, intelecto e vontade. Isso aí vem lá de dentro da alma. Por isso que Deus disse assim: eu não vejo como vejo o homem. Eu vejo a alma dele. As intenções dele. O desejo dele. A vontade dele. O que ele pode fazer para mim. Glória a Deus. Aí acabou todos os filhos de Jessé. Porque o que era real não estava lá. Aí disse: mas, ô Jessé, acabou os filhos? Não tem mais nenhum filho aí? Aí disse: tem mais um. É o menor da casa. Ele está pastoreando, tomando conta das ovelhas. Bom, nós só vamos sentar na mesa aqui quando esse aí chegar. E foram depressa chamar esse menino aí. Aí chegando lá, como os irmãos viram aqui na palavra de Deus, um moço de gentil aspecto, né? Ruivo, simpático. Aí Deus falou assim: é esse aí. Já unge ele. Aleluia. Unge esse homem aí, porque é esse que eu tenho provido para ser rei em Israel. Aleluia. Glória a Deus. E Samuel ungiu a Davi. Sabe quantos anos Davi tinha nessa época? Sabe quanto? Cadê os adolescentes aqui? Adolescente? Faz assim. Cadê os adolescentes? Aleluia! Glória a Deus! Davi, quando foi ungido, foi ungido, né? Foi ungido. Ele tinha por volta de 14 anos. Cuidado, hein? Cuidado você aí. Se você começar a orar demais, se você começar a ser fiel a Deus demais, Deus vai levantar você. Glória a Deus.
E olha, vai ser uma bênção. Vai ser um poder. Vai ser um renovo. Eu cheguei ali para dar uma aula de escola bíblica dominical no Maria do Rosário. Quem conhece a igreja do Maria do Rosário? O irmão Teixeira me levou lá, né? Disse, irmão, você quer dar uma aula lá? Vamos. Cheguei lá, dando a aula. Aí tinha um rapazinho, mais ou menos 11, 12 anos, dia de domingo, né? Foi no dia de domingo. Mais ou menos uns 10 anos. O rapaz que era uma bênção na mão de Deus. O rapaz sabia explicar as coisas. Eu perguntava por alguma coisa, ele se explicava e se embasava e era cheio. Aí eu comecei a olhar aquele rapaz, eu disse assim, rapaz, Deus tem algo com esse menino. Deus vai levantar ele no ministério. Glória a Deus. Mesmo que ele seja de tenra idade, mas Deus vai levantar ele. Aleluia. Assim como levantou Davi. E assim pode levantar você, adolescente. Se prepare, ore a Deus, busque a Deus, leia a Bíblia. Consagre a Deus. E você vai ver o que é que Deus vai fazer. Fica na brecha. Oh, aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Aí Davi prontamente já foi. Saul já elegeu ele como rei e ele foi rei. Sim ou não? Hein? Ei, irmão, tem um processo. Ele não foi de imediatamente rei, não. Ele recebeu a unção, mas tinha o processo. Deus lá no seu íntimo provavelmente disse assim, pô, com Saul foi diferente. Mas com Saul foi rápido, não teve nenhum processo. Mas com esse Davi vai ter que ter um processo. Ele vai ter que amadurecer. É isso aí, irmão, tem um processo. Uma moldagem de Deus. E foi o que aconteceu com Davi. E tinha uma circunstância para que ele pudesse estar no lugar certo. E diz que Saul, o rei Saul, que não conhecia Davi, nem conhecia Jessé, nem nada, foi atormentado pelo espírito maligno, da parte do Senhor. É isso mesmo. Deus permitiu que um demônio fosse lá. E Saul andava atormentado. Mas no meio do povo de Saul, tinha um que disse assim, não, mas tem um homem, tem um rapaz, sisudo, simpático, que tange a sua harpa. Ó rei, por que não chamar ele? Talvez essa coisa maligna saia da sua vida. Aí disse, não, manda chamar esse rapaz. Chamaram o rapaz, lá vem o rapaz. Já começou a circunstância acontecerem. Aleluia. Ele tinha que saber como é que era o reino, né? Para ele ser mais capacitado ainda, entender as coisas. Aí diz a palavra de Deus que ele foi ali, tangeu a sua harpa, e quando ele tangia a sua harpa, o demônio saía, o mau espírito saía da vida de Saul, e Saul ficava melhor. Mas Saul não conhecia Davi. Era como se fosse um funcionário qualquer. Não conhecia Davi. Aí o tempo foi passando, Davi foi amadurecendo, talvez já aos 17 anos, 18 anos, por aí. E Jessé, o pai de Davi, disse assim, olha, pega uns alimentos, porque os outros filhos de Jessé tinham se alistado para a guerra. E estava na guerra. Davi não, Davi tomava conta das ovelhas. Olha só, né? Deus não escolheu os que participavam da guerra, Deus escolheu aquele que estava ali, estava preparando ele. E diz assim, olha, leva esse queijo, leva essas coisas para o maioral, né? O chefe de tantos, né? E para os teus irmãos. Aí Davi foi, chegando lá, viu um homem diferente, um barulho, as comitivas de Israel de um lado,
as comitivas dos filisteus de outro. E daqui a pouco o vale. E daqui a pouco desceu um homem de 6 côvados, alto. E ele desceu. E começou a dizer: eu desafio as companhias de Israel para me trazerem um homem. Se nós perdermos, ou se eu perder, seremos escravos de vocês. Mas se nós os vencermos, vocês serão nossos escravos. E continuamente ele descia ao vale, todo dia, ameaçando o povo de Israel. E Saul e Abner, o seu chefe, e os outros companheiros lá, tudo tremia. Tu viste o homem que subiu? Tu viste o homem que subiu? Todo mundo com medo. Olha a circunstância. Olha a situação favorável. É assim que Deus vai fazer. É assim que Deus faz. Deus põe circunstâncias na tua vida e é você que vai ter que resolver. Se você quer ser uma bênção lá na frente, é você que vai se resolver. É o que eu falo. Um dia eu falei aqui numa pregação que quando surgir um demônio lá na sua família, um demônio no meio dos vizinhos, você não vai ter que chamar o pastor, não vai dar tempo para você chamar o pastor, não, é você. É você que vai expulsar o demônio. Em nome de Jesus. O pastor está lá não sei aonde, o obreiro está não sei aonde, não tem obreiro, é você. Um dia quando eu era novo convertido, Jesus amado, eu tinha 17 anos, novo convertido. E minha madrasta, irmão, o demônio pegava ela assim, de uma tal forma, e o demônio sempre falava, eu saio, mas vai chamar o macumbeiro tal. E a gente, todo meu pai lá, chamar o macumbeiro para que aquele demônio saísse da vida dele. Olha como o demônio enganava. E aquela mulher espumava e pegava 2 homens do lado esquerdo e do lado direito e jogava assim, ó, como se fosse nada. A mulher ficava endemoniada constantemente. E eu me converti. E eu era novo convertido e eu não sabia nem como fazer. Eu tinha até pavor de falar do demônio. Não entendia ainda nada. Quando os irmãos subiam aqui no púlpito, lá em Recife, em Recife, Pernambuco, quando os irmãos subiam aqui no púlpito para falar, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu ficava no banco ali olhando e dizendo, admirado, meu Deus, como é que ele pode falar essas coisas tão difíceis? Nossa, ele subia ali em cima para falar isso tão bonito. E olha, estou aqui. Aleluia. Né? Deus me levou para tanto lugar aí. Né? Então você vê o que é que Deus pode fazer, né? E aquela mulher endemoniada e jogava. E quando eu era novo convertido, o demônio começou a aparecer e se manifestar. E ela babava e se contorcia, tomava duas garrafas de pinga assim, ó. E não acontecia nada com ela. Aí eu peguei o Novo Testamentozinho que eu tinha. E comecei a ler o livro do Apocalipse. Era o recurso que eu tinha. Eu comecei a ler o livro do Apocalipse e lia, né? E os seus olhos eram como chamas de fogo. Mas eu diante do demônio lá. E os seus olhos eram como chama de fogo, né? E os seus pés como latão reluzente. E fui falando a palavra de Deus ali. Fui lendo, eu acho que eu li 1 capítulo ou 2 capítulos do Apocalipse. O demônio saiu. Aleluia, Jesus. Faz me lembrar outro assunto também, que tinha uma irmãzinha, coitada, que não sabia nem a diferença do O nem do zero. Aí ela servia a Deus, era fiel a Deus, e ela ia com a Bíblia na mão e tinha que passar por uma fazenda, por um lugar ali, tipo uma chácara, e de repente um boi brabo veio para cima dela. Ela disse assim, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. Então é o seguinte, olha a Bíblia, boi! Pá! Em cima do boi, o boi caiu no chão, pá! Aleluia. Irmãos, é assim, quando a pessoa é nova convertida, Deus usa na sua simplicidade. Davi tinha a harpa e começou a tocar e o demônio se retirou. Mas aquele gigante lá desafiava as companhias de Israel todos os dias e fez isso por 40 dias. E teve uma época que chegou lá, Davi olhou e disse assim, mas quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Fala para os homens aí que eu vou à guerra contra ele.
Ah, mas tu és tenro em idade, tu não podes ir a ele. Não, eu vou. Aí os irmãos sempre os parentes, né? Sempre os parentes, né? Parente de Jesus, né? Sempre atrapalhando, né? Já viu que quando você é novo convertido, sempre o primeiro desafio seu é os parentes? É o seu filho, é a sua filha, é seu neto, é o seu sobrinho, é seu, né? Começa a pôr obstáculo. Eu era o meu pai. Eu não vou contar detalhes, mas só Deus sabe como eu passei, a luta que passei. Então aí os parentes, chegou o irmão de Davi e disse assim, mas tu deixasse aquelas ovelhas lá com quem? E viesse aqui, eu sei a tua presunção. Tu viesse aqui para ver a guerra, né? Aí disse, não, eu não. Ele repreendeu o irmão dele, ele disse, não senhor, estou aqui. E foi de encontro. Aí caiu ao ouvido de Saul, né? E Davi ainda perguntou assim, mas o que vai acontecer se alguém derrotar esse gigante? Olha, o rei vai ser genro do rei. Vai casar com a filha do rei. Ah, isso animou mais Davi. Opa. E estava chegando a hora, irmão. E não vai pagar muito imposto, não. Os impostos vai ser liberado. Animou Davi. Disse, não, fala lá para o homem lá que é eu. Esse homem é eu. E diz a palavra de Deus que ele foi de encontro de Saul. E Saul chegando lá diante dele. Davi chegando diante de Saul. Aí diz, mas é tu que vais? Sim. Deixa eu te contar uma história, ó rei Saul. Quando vinha um leão para pegar as minhas ovelhas, eu peguei aquele leão e o matei. Quando veio um urso para pegar as minhas ovelhas, eu também peguei aquele urso e o matei. Olha só, o cara era fogo. Aí Saul ficou espantado, assim, não, vai nessa tua força. O Senhor é contigo, é tu mesmo. Espera aí. Vamos vestir você de armadura. Eita glória. Lá vem pegar aquelas armaduras pesadas. Davi, mais ou menos 17 anos, 18 anos, vestindo aquelas armaduras de guerreiro, aquela espada pesada. E foi andar e não conseguia andar. Quando você quer fazer a obra de Deus, tem sempre alguém que diz assim, não, primeiro você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Não faz jus isso. Teve um irmão que ele estava lá na BIP, da igreja do pastor aqui, de Curitiba, a igreja Pascoal Piragi. Teve um irmão que estava lá, sabe o que ele fez? Ele disse assim, não rapaz, eu vou evangelizar os muçulmanos. Eu vou para o Paquistão. Não fez teologia, ele dominava o inglês. Ele se preparou, dominou o inglês, certo? E disse, eu vou. E não pediu, não reuniu a junta missionária para isso, não. Disse, não, eu vou. Com a cara e a coragem, só a passagem de ida. E foi para o Paquistão, irmão. E chegando lá no Paquistão, começou a fazer cruzadas evangélicas, que reunia mais de 20, 30 mil pessoas. No Paquistão, povo muçulmano, sabe? E depois ele foi para o Butão, e depois ele foi para o Nepal, e próximo dali do Himalaia, naquela janela chamada janela 10x40, que é o lugar menos evangelizado do mundo. Ele se dispôs e foi. E não precisou de armadura de Saul. Vocês estão entendendo, né? Porque tem gente que precisa, vou preparar-me, né? Tem o seu lugar, a teologia, irmão, ela tem o seu lugar. Você não deve desprezar a teologia. Você deve exercer, você que é jovem, estude, domine o inglês, faça a obra de Deus, mas não confie totalmente nisso não. Porque muitos que estão confiando nisso, quando Deus quer ele na obra missionária, ele não está disposto, ele não quer abandonar. Ele não quer deixar os seus estudos. Ele não está disposto a dizer, não, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. É ou não é? O camarada é doutor em divindade. Tem uma igreja de mais ou menos 200, 300 membros.
a coisa está fluindo normalmente, boa, você acha que se o Espírito Santo de Deus chegar nele e dizer para ele, olha, eu quero que você deixe essa igreja e vá lá para a Índia. Você acha que ele vai ter coragem de deixar a igreja e deixar o seu doutorado e um monte de diploma que tem para fazer isso? A maioria não vai fazer. Por isso que é bom você estudar, mas não confiar nisso. Porque quando Deus precisar de você, você tem que ir. Aleluia. Estou quase terminando. E diz a palavra de Deus que Davi disse, não vou precisar dessas armaduras não. Eu vou apenas com isso que eu tenho. Sabe aquelas fundas? Pegou 5 pedrinhas do cesto e disse assim, é com isso aqui que eu vou. Ó. Aí disse, pode ir. Até desanimaram, né? Aí quando ele desceu o vale, que o gigante o viu, o gigante o desprezou. E o gigante disse assim, eu sou algum cão para tu vir com pau e pedra para cima de mim? Eu vou te dar a tua carne e as aves do céu. Aí Davi disse assim, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontaste. Glória a Deus, só foi isso, meu irmão. E o gigante já foi em cima dele, ele pegou a funda e foi rodando, e uma pedrinha só. Foi no meio da testa do gigante, e blaft. E o gigante estendeu-se no chão. O gigante não morreu com a pedra não, tá? Ele ainda estava vivo. Aí Davi chegou lá, pegou a espada de Golias, aquela espadona gigante, assim, grande. Foi lá e pegou e cortou a cabeça do gigante. Para dar continuidade à morte dele. Ele usou a própria arma do Golias para destruir o Golias. Aleluia. Isso tem um significado também. Que nós podemos usar a própria arma do mundo para destruir o mundo. E como é que é isso, José? Explica aí. Tecnologia, irmão. A tecnologia não é favorável ao diabo? Aos demônios? Não é? É ou não é? Os meios de comunicação não favorecem em alguns aspectos aos demônios, a Satanás, ao governo futuro do anticristo, não é? É ou não é? Como é que ele vai governar o mundo? Pela tecnologia. Aí o que é que a gente faz? Usa as armas do Golias para destruir o próprio Golias. Porque Jesus disse assim, e esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, em todas as gentes, então virá o fim. Como é que vai ser pregado o evangelho? Os veículos de internet. Embora que tem muitos crentes que ao invés de usar o Facebook, o Google, né? O Google, o Instagram, o Telegram, o WhatsApp, para evangelizar, para pregar, para dar um bom testemunho. Não, usa com fofoca. Aí não dá, irmão, aí não dá. Tem irmãos que estão usando a internet, irmãos, para evangelizar o povo muçulmano, porque o povo islâmico está dentro do YouTube. Vocês sabiam? Os sheiks, os árabes, os ricos, os sheiks estão dentro do YouTube lá. Se você pesquisar lá e puxar lá no YouTube, você vai ver milhares e milhares de páginas dos islâmicos fazendo oração, fazendo outras coisas. E muitos não têm sabedoria como evangelizar esse povo, que é a janela 10/40. É o povo mais fechado do mundo. É o povo que é difícil de evangelizar. Mas você ali joga um versículo da Bíblia Sagrada na língua dele, nos comentários, e é como se fosse um hospedeiro. E ali vai ficar. E em qualquer momento, 1 ou 2 ou 3 vai ouvir aquela mensagem que é a passagem bíblica. E ouvirão a palavra de Deus. Então é pegar a espada do Golias e matar o próprio Golias. Tchá. Ei, aleluia! E foi isso que Davi fez, irmãos. Aí, irmãos, para terminar, porque não vai dar, para resumir, sintetizar a coisa, Davi matou o Golias. E isso, irmão, Saul não conhecia
Davi como devia conhecer. Aí Davi disse assim, quem é esse moço, Abner? Aí disse, olha, Senhor, eu juro que eu não sei quem é ele. Olha só, estava dentro da casa de Davi e não sabia quem era ele. Aí disse, não, pega esse moço vai ser o meu moço de guerra que vai estar junto comigo para levar minhas armaduras, minhas espadas. E aí, irmãos, a circunstância foi acontecendo. E Davi foi tomando lugar, foi tomando corpo. Sabe aquele ditado que diz assim, vai comendo pelas beiradas? Aleluia! Aí comendo pelas beiradas. E Davi, irmãos, agia prudentemente no meio do rei. E teve a circunstância na vida de Davi também, que Saul procurou matá-lo. 2 vezes lançou uma lança sobre ele e queria cravá-lo com uma lança. Se fosse você, o que é que você fazia? Se o Saul, na primeira oportunidade, lançasse uma lança sobre você, o que você fazia? Já desistia logo, né? Já desistia. Não. Deus não falou comigo. Meu Deus, quanta tribulação. E não só foi isso, não. Se você ver a história aí, vai passando na Bíblia aí que você vai ver que Saul começou a perseguir Davi, e continuamente, até que chegou a segunda unção de Davi. Aleluia! Davi não tinha recebido o reino totalmente, mas depois que Saul morreu, Davi foi ungido, aquele que comandava Judá. Judá era separado de Israel. E Davi foi ungido pelo povo para ser o chefe de Judá. E mais na frente, com 30 anos, se passaram muitos anos, o povo chegou para Davi e o ungiu como rei de Israel, de todo Israel. Aleluia. Chegou a bênção. Chegou a vitória. Com muita luta, com muita dificuldade. Mas por que Deus escolheu mais a Davi? Davi era um homem de Deus, era um homem segundo o coração de Deus. Você vai ver aqui nos salmos, tem vários salmos, não é todos os salmos que é de Davi não, mas vários salmos da Bíblia Sagrada é de Davi, o rei Davi. Ele tinha uma comunhão com Deus constante, ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Ele orava, buscava Deus, mesmo como rei. Ele tinha uma comunhão com Deus, ele pedia orientação a Deus, ele pedia direção a Deus, ele dependia de Deus nas guerras. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Agora eu te pergunto, acha aqui um salmo de Saul? Acha que Saul pegou um instrumento e louvou ao Senhor, ou foi orar a Deus? Acha aí na Bíblia? Você não vai encontrar nada. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele deu lugar a Deus, e ele na caminhada, na jornada, ele era um homem vigilante, ele era um homem que buscava Deus, ele era um homem sincero diante de Deus, ele era um homem que fazia aquilo que Deus determinava fazer, ele era um homem que obedecia a palavra de Deus, aquilo que era para ele fazer, ele fazia. E Deus abençoou o reinado de Davi. E tem promessas messiânicas com essa situação do reinado de Davi. Promessas messiânicas. O reinado de Davi no futuro, glória a Deus. No milênio, quando estaremos perante o Senhor, glória a Deus. Então, irmãos, agora você vê, sabe o porquê que não vem certas vitórias na sua vida. Porque às vezes as circunstâncias, você não consegue vencer as circunstâncias. As coisas que estão acontecendo para Deus te abençoar. E você não está no lugar certo. E Deus precisa que você esteja no lugar certo para Ele te abençoar também. Para Ele te levantar também. No momento certo, na hora certa vai chegar. Se está demorando, espera. Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Glória a Deus. E se inclinou para mim. Louvado é o nome de Jesus.
Uma certa vez o Kenneth Hagin, aí o irmão vai dizer assim, ei, lá vem o irmão falar de um irmão que é herético. Se você soubesse o que esse irmão pagou, o preço que ele pagou, ele tinha doutorado em teologia, ele era profundo na teologia, tinha vários cursos teológicos lá nos Estados Unidos, Kenneth Hagin, vários cursos de teologia, um homem de Deus, mas que ele não confiava nisso aí, ele foi orar a Deus, e passava semanas trancado na presença de Deus orando, e Deus começou a dar revelação e visões para ele, uma dinâmica maior, que a letra não chega. E ele começou, irmão, ele via obreiras, ele via irmãs assim, ele olhava assim para a irmã, e Deus falava para ele assim, olha, aqui ó, o pecado está aqui na cabeça dela, e vai cair para o coração, ó, aqui ó, pá, ó o pontinho aqui ó, tchá. Aí Deus ia lá, ele usava ele ia lá, falava assim, olha, você está atrapalhando o ministério do seu esposo, porque Deus está me revelando isso, isso e isso. E a mulher mais tarde já, Deus levava ela ou morria. Ele tinha comunhão com Deus. E no princípio de buscar a Deus, ele dirigiu várias congregações nos Estados Unidos para lá e para cá. Né? Tinha um vasto conhecimento ministerial. Era um homem de Deus e buscando a Deus e buscando a Deus. Aí Deus deu uma revelação para ele e disse assim, olha filho, porque Deus faz isso, viu irmão? Porque Deus faz isso, viu irmão? Se você buscar a Deus constantemente, Deus vai te dar uma coisa maior, que nem o seu pastor vai entender. Vai te levar para lugares que você nem sabe. Você será águia e não será galinha. Aleluia. Porque a águia fica em cima, a galinha fica embaixo. Eita. Irmãos, você vai para a esquerda, vai para a direita, vai para o lado, vai para o meio, vai para o centro. Quando você busca a Deus, ora a Deus, consagra a Deus, começa a ler a Bíblia, começa a orar e jejuar. E foi o que aconteceu com o Kenneth Hagin. Aí Deus falou para ele, disse, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Você ainda está no primeiro estágio. Rapaz, aquilo deu um choque nele. Deus falando com ele, igual como Deus falava com Samuel, como Deus falava com Moisés, como Deus falava com Elias. Você crê que Deus fala com você? Você crê que tem uma voz audível que Deus fala? Mas não é fácil também ouvir essa voz, não. Tem que pagar um preço. Aí Deus falou para ele, você ainda, meu filho, está no primeiro estágio, você está subindo no primeiro estágio. Eu disse, meu Deus, mas Senhor, eu dirigi várias congregações, eu tenho um vasto conhecimento teológico, eu tenho dirigi várias igrejas, várias experiências, né? Aí disse, meu filho, mas você está no primeiro estágio ainda, do que eu quero fazer na tua vida. Aleluia. Tem gente que não está nem no estágio. Sabia? Por incrível que pareça, irmão. Tem gente por aí que às vezes está aí até pregando. Um vasto conhecimento e tal, não sei o quê. Por quê? Aquilo e aquilo outro. E às vezes, irmão, não está nem no estágio. Porque não ora, não busca a Deus, não consagra a sua vida. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Entrega a tua vida. Consagra a tua vida. Essa é a mensagem. Aquilo que aconteceu com Davi, agora estamos no século 21. Agora estamos na era moderna. Agora estamos na nova aliança. E na nova aliança há muitas coisas grandes que Deus quer se revelar para você, para mim, para os obreiros, para os jovens, para os adolescentes. Glória a Deus. E usar você. Vamos orar? Quem quer oração, vem aqui para frente. Quer ser usado por Deus? Quer ser usado por Deus? Vem para frente aqui, vem.
nossos obreiros vai orar por você. Quer ser usado por Deus? Quer ser usado por Deus? Quer ter uma nova dimensão de vida espiritual? Aleluia. Quer? Quer que Deus te leve lá para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste? Fica na posição que Deus te chamou e busca a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus falou com você nesta noite. Reca neve asturi carraciri cantalaias. Hirika hassi neve asturi cantalahassi. Urica neve asturrassi cantalaias. Rica neve asturrassi gloriandas. Urica rai neve astu cantalaias. Sica. Estende as tuas mãos sobre essas vidas que chegaram aqui à frente, ó Deus. Essas vidas que não chegaram, mas que estão ouvindo, ó Deus. Faz a obra na vida delas, ó Pai Celestial. Usa ela como instrumento de bênção nas tuas mãos, Senhor. Capacita elas com o poder do teu Espírito, ó Deus. Renova as suas vidas, ó Pai. Esse adolescente, esse jovem, essa criança, esse irmão, essa irmã, essa pessoa de terceira idade, ó Deus. Tu ainda pode usar, Senhor. Tu ainda pode, Senhor Deus, fazer a obra, Pai. No meio dos vizinhos, no meio dos parentes, no meio dos amigos, no meio do colégio, da faculdade, no emprego, ó Pai Celestial. Capacita essa vida desta noite, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, receba vitória, receba força, receba ânimo em nome de Jesus Cristo, para a batalha, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.